Olá, bem-vindos ao nosso Sonocast, pré-Congresso Paulista de Medicina do Sono. Meu nome é Andréa Toscanini, esse ano eu sou a presidente do evento, e junto com a doutora Tatiana e a doutora Érica, que fazem parte da comissão organizadora, decidimos fazer um podcast diferente, um Sonocast diferente. O tema é adesão ao CPAP. É um tema muito importante dentro de um transtorno do sono muito importante, que é a apneia obstrutiva do sono, que é um transtorno respiratório, e as nossas duas especialistas da comissão organizadora e do comitê de sono da PM estão aqui para tirar algumas dúvidas, não é? É isso aí. Que bom estar aqui com você, Andréia. Eu sou a Tatiana, eu sou otorrino e vamos falar um pouquinho aí sobre essa adesão ao CPAP. Pode se apresentar formalmente. Então, meu nome é Érica, sou médica pneumologista com área de atuação em medicina do sono e é um prazer estar aqui com vocês para responder um pouco de dúvidas sobre adesão ao CPAP. Tá. Então, primeiro vamos falar o que é, vamos resumir a apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia obstrutiva do sono é uma doença do sono que acontece quando a gente dorme, né? E o que acontece é que causam pausas na respiração, podendo ter interrupção do fluxo aéreo, seja ele total ou parcial, por no mínimo 10 segundos, em que começa a fragmentar a noite de sono e podendo também causar queda da oxigenação e até mesmo algumas doenças cardíacas. Então, é realmente uma doença muito prevalente na população. Na população adulta de São Paulo, a cada 10 pessoas, 3 têm essa apneia obstrutiva do sono. Muitas vezes ela vai vir junto com um ronco alto que incomoda o seu acompanhante de cama a dormir, sonolência, quando acorda pela manhã cansado, parecendo que dormiu e não descansou, perda de memória, concentração, perda de aprendizagem, uma baixa produtividade. Né? E além de começar a desenvolver uma pressão alta que precisa de vários medicamentos antipertensivos para controlar essa questão, entre outras doenças cardíacas também que a apneia obstrutiva do sono pode causar. E como que eu faço o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono? Pois é, realmente existem esses sintomas, né, e sinais que são mais frequentes, principalmente o ronco, a sonolência, como a Tatiana falou, mas a gente precisa de um método objetivo. Então, por mais que numa anamnese também existam questionários, escalas que nos ajudem, é preciso comprovar que esse evento ocorre durante a noite. E como que nós fazemos isso? Através de um exame chamado polissonografia, que é um exame que usualmente é feito no laboratório, mas hoje em dia a gente teve um avanço nos últimos anos em relação a esse exame, e esse exame pode ser feito também no domicílio atualmente, de uma forma completa ou de uma forma específica, avaliando só a parte respiratória. E o que se faz durante esse exame? Depois, através de uma análise que é feita, a gente consegue ver o número desses eventos que a Tatiana falou, o número dessas interrupções que duram pelo menos 10 segundos, e nós somamos o número total desses eventos pelo tempo de sono ou pelo tempo de registro, se for um exame feito em casa, e aí nós temos um índice que é o índice de apneia e hipopneia. Conforme esse índice e, além desse índice, outros comemorativos, como a queda essa da saturação, como os sintomas, as comorbidades associadas, aí a gente vai estabelecer daí um tipo de tratamento específico. Em relação ao tratamento específico, o CPAP, que você falou, que é o método de pressão positiva contínua na via aérea superior durante o sono, é um dos mais utilizados e um dos mais eficientes. Ótimo. Então, assim, não tem uma apneia igual a outra, né? Pelo que você estava contando para a gente. Então, eu posso ter uma gradação da apneia, de acordo com a quantidade de eventos que ela tem, e a gente divide ela em apneia leve, moderada e severa. E, além de tudo isso, as comorbidades do paciente são muito importantes na decisão do tratamento. Então, não é uma receita de bolo, né? A gente tem que juntar todas as comorbidades, os sintomas, a queixa, as possibilidades do paciente, não é? E aí a gente tem um leque de opções terapêuticas para a apneia, que a gente pode citar mais ou menos algumas, e depois aí a gente então foca no CPAP, que é o nosso objeto hoje do Sonocast. Né? Então, doutora Tatiana, quais são as principais modalidades terapêuticas quando a gente está falando em tratamento da apneia obstrutiva do sono?
Bom, vamos lá, Andréia. Existem várias modalidades terapêuticas. Isso a gente vai decidir junto com o paciente, de acordo com o grau de, de severidade da doença dele, junto com essas comorbidades que você citou. Mas é algo que eu gosto de começar como medidas comportamentais, como o paciente dormir de lado, porque sabendo que quando ele dorme de barriga para cima, ele vai ter mais ronco, vai ter mais apneia obstrutiva do sono. Às vezes precisa tratar refluxo, tratar um hipotiroidismo, tratar alguma doença metabólica que possa estar impactando nessa doença da apneia do sono. E aí vem o peso, né? O tratamento da obesidade é muito importante quando ela existe. A gente sabe que realmente quando tem a perda de peso, ocorre também uma grande melhora no ronco e na apneia obstrutiva do sono. Por exemplo, a perda de peso pode ser desde um tratamento clínico até mesmo uma cirurgia bariátrica, quando necessária. Falando de cirurgia, a gente também existe as cirurgias que envolvem o tratamento do nariz, que o tratamento do nariz também pode ser clínico ou cirúrgico. Às vezes a gente tem necessidade de fazer uma ampliação no espaço dentro da garganta, dentro da faringe, que é onde que acontece o ronco e a apneia, que é na garganta, que ela está estreita. Então a gente consegue, em alguns pacientes, aumentar esse espaço e ter um bom resultado nesse sentido. Tem a cirurgia no esqueleto do osso da face, né, que tem a cirurgia da maxila e da mandíbula, que é aqueles pacientes que têm o queixo um pouco mais encurtado, retroposicionado, e, consequentemente, a via aérea fica mais estreita. E aí nós temos também a fonoterapia, que é um fortalecimento dos músculos da garganta, no intuito da gente também gerar uma tensão maior e junto com isso a gente consegue melhorar bastante, seja resolver um quadro mais leve de ronco, de apneia leve, seja ajudar em outras modalidades terapêuticas. E aí nós temos mais outras 2 modalidades terapêuticas que são com dispositivos que a gente acaba lançando muito à mão de tratamento, que é o uso dos aparelhos intraorais, que são aparelhos odontológicos feitos pelos dentistas do sono, em que tem um avanço da mandíbula, o avanço do queixo, abrindo a via aérea, abrindo a garganta posteriormente, né? Ele puxa a língua para frente, então a gente tem essa abertura do espaço aéreo e a gente consegue resolver quadros de apneia mais leve, a moderada, que não tem essa queda do oxigenação, e nós temos o CPAP, que o CPAP ele é uma pressão de ar que é jogada dentro da garganta, que como a gente comentou, que a apneia quando fecha a garganta, então o CPAP ele vai abrir, vai amplificar, aumentar esse espaço dentro da faringe e, consequentemente, ele é capaz de acabar com o ronco, com qualquer tipo de apneia obstrutiva, com a fragmentação do sono e com essa queda de oxigenação que acaba tendo essa sobrecarga aí no coração. E aí, só por essa explicação assim rápida que você deu de algumas modalidades de tratamento, a gente já percebe que existem vários profissionais envolvidos no tratamento da apneia. Então, quando você fala da questão do peso, a gente pode pensar no educador físico, no nutricionista. A fonoterapia, obviamente, a gente pensa na fono, né? A questão do CPAP, a gente pensa na físio. Toda essa parte cirúrgica no otorrino, a própria adaptação do CPAP e o pneumo. Então, assim, vale lembrar que o tratamento da apneia, ele é multiprofissional, né? A gente não consegue em uma única especialidade. E assim, mesmo porque a gente não sabe o que o paciente vai precisar, do que ele vai se beneficiar mais. Então, é importante, quando a gente se propõe a começar a tratar a apneia, a gente tem, então, todos esses profissionais que fazem a base, né, para a gente conseguir os melhores resultados. E aí vamos falar um pouquinho, então, mais do CPAP em si, né? Então, o paciente, a gente conversou com ele, discutiu, viu os exames, avaliou, decidimos que o tratamento de opção, o tratamento de escolha para esse paciente vai ser o uso do CPAP. Como que eu faço, Erika? Eu olho para o paciente e falo assim, olha, você precisa usar CPAP. Eu acho que assim, que essa sua pergunta é importante porque é um tratamento que muitas vezes é um tratamento de longo prazo. Né? Então, é praticamente um casamento que se faz ali, entre o paciente e o médico e entre o paciente e o próprio aparelho. Então, é algo que a gente não começa de uma maneira tem que ser uma coisa mais minuciosa.
Você tem que explicar desde o que significa, o que esse aparelho faz, qual a vantagem que vai ter para o paciente utilizar, o que ele vai se sentir de melhora no dia a dia dele. Isso é extremamente importante, porque se a gente pensar no CPAP, na verdade o CPAP ele é realmente como se fosse um compressor de ar, e ele vai chegar esse ar até a via aérea do paciente vai ter um tubo, e esse tubo vai ser conectado numa máscara, e essa máscara fica em contato direto com o rosto do paciente. Ou ela pode ser só na ponta do nariz, ou ao redor do nariz, ou pegar até nariz e boca, e em raros casos pegar o rosto inteiro. Mas o mais comum e o mais indicado é na volta do nariz. Essa pressão de ar, quando a gente dorme, ela é necessária, mas quando a pessoa está acordada, às vezes ela tem aquela sensação, mas eu quero falar, eu quero fazer alguma coisa, e a máquina fica jogando ar para dentro. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes? Aquele é o momento que você realmente precisa. Então, ela vai fazer aquela função dela de realmente fornecer esse ar que vai abrir a sua via aérea, você para de ter os eventos respiratórios obstrutivos e também para de ter o ronco. Então, quando a gente faz essa indicação, eu preciso saber quanto de pressão que o meu paciente precisa. Porque se todas nós tivermos apneia, a pressão que cada uma vai necessitar é diferente. Então, para chegar nessa pressão, ou isso pode ser feito através de uma titulação, que nós chamamos, que é justamente nós vamos aumentando a pressão até chegar num valor ideal, feita no laboratório, ou através de uma titulação automática feita em casa. E aí que é o interessante, depois disso a pessoa faz uma adaptação, então ela vai ver o tipo de máscara que se sente mais à vontade. Nós vamos colocar alguns parâmetros do próprio aparelho que às vezes são para trazer mais conforto para esse paciente, e aí então ele começa o uso em casa. Entendi. E aí, o que os pacientes podem queixar nessa fase? Porque assim, a gente sabe que a fase mais importante é a adaptação, porque é onde o paciente fala, não gostei, e aí nunca mais ele quer usar o CPAP, e a gente sabe que não tem outro tratamento que vai ajudar ele tanto como o CPAP, né? Ou aquele paciente que fala, nossa, super me adaptei, uso numa boa. Então, assim, quais são os fatores que facilitam ou dificultam a adesão ao CPAP nessa fase de adaptação? Uhum. Essa pergunta é muito importante porque realmente a adesão ao CPAP, na maioria das vezes, é um desafio. Então, como a Erika já comentou, muitas vezes o paciente tem, como a apneia é uma doença crônica, a chance do paciente usar o CPAP por muito tempo, né? Eu não gosto de falar para sempre porque a medicina pode evoluir, mas eles a gente perguntam pode, isso, eles né? perguntam, Eles falam, mas doutora, é para sempre? Eu vou usar esse aparelho para sempre, eu vou dormir, eu não sei, eu falo, eu não sei, eu acho que a medicina está evoluindo cada vez mais, qualquer dia tudo isso pode mudar, agora em 2022, esse é o seu tratamento, pode ser que em 2025, em 2030 seja outro tipo de tratamento, mas ele precisa ter esse entendimento da doença, do que essa doença pode causar. Então, essa dessensibilização que o próprio médico começa no consultório é muito importante para o paciente, para que ele vai chegar na adaptação com uma fisioterapeuta do sono. Aqui no Brasil, então, são as fisioterapeutas que fazem essa adaptação, elas vão fazer o teste de máscara, elas vão mostrar para o paciente como que é o uso do aparelho, se tem um umidificador junto, como que faz a limpeza, troca de filtro, toda essa programação, quando que deve trocar uma máscara. Tem gente que acha que vai ter a máscara e o aparelho para o resto da vida, né? Então, não, é muito interessante isso, porque dentro dessa coisa da adesão, eu atendi um paciente umas 2 semanas atrás que ele dorme em rede. Olha E só. o CPAP tem que ficar pendurado, porque não tem ele não tem um criado mudo e a rede balançando, né? Então eu encaminhei para a físio, eu falei assim, olha, tem um detalhezinho, ele dorme em rede. Ela, como assim? Eu falei, ela nunca fiz uma adaptação de paciente que dorme em rede, mas vamos lá. Então assim, a gente tem que tentar, né, facilitar ao máximo para o paciente para que ele fique confortável dentro do Pronto, aí você falou a palavra-chave que é conforto. Então a partir do momento que eles tiverem conforto para usar o aparelho, eles vão conseguir dormir a noite toda com o aparelho. E conforto envolve desde uma máscara bem adequada. Então, hoje em dia, o mercado das máscaras, eles estão vendo máscaras minimalistas, menores, com silicone, que não incomoda, que não faz uma abrasão na pele de pessoas que têm uma pele mais sensível.
né? Eles também, às vezes a válvula exalatória sai no topo da cabeça, então pacientes às vezes gostam de ler, colocar um óculos na cama, ver uma televisão, eles conseguem fazer isso com a máscara menor. Então tudo isso é conforto. O uso do umidificador, principalmente em cidades com com essa alternância climática que a gente tem aqui em São Paulo, com o tempo muito seco, o umidificador é muito importante para aumentar, diminuir esse ressecamento de nariz e garganta que os pacientes acabam tendo e ele conseguir passar a noite toda com ele. O nariz do paciente é importante ser bom, né? Então tem pacientes que têm rinite alérgica descompensada ou tem um desvio de septo muito obstrutivo que precisa passar por uma avaliação e um tratamento, porque senão começa a vazar o ar, seja pela máscara, seja pela boca. Então o nariz ele tem que estar adequado. Às vezes a gente precisa lançar mão também, ou de uma queixeira para o paciente fechar a boca, ou mesmo até esses exercícios de fonoaudióloga. Mas a gente tem que ter uma parceria muito importante com essas fisioterapeutas. Né? Elas fazem um trabalho fantástico, elas fazem programa de educação. Hoje em dia elas fazem até como se fosse uma terapia comportamental para ajudar mesmo que o paciente não abandone o uso do aparelho. O primeiro mês de uso do CPAP é um mês realmente desafiador, mas é aquele mês que a gente precisa ficar muito do lado do paciente para ver todas as queixas e tentar resolver rapidamente, precocemente, para que o paciente não abandone o tratamento. E a gente consegue, né, Erika, mostrar para o paciente que ele está evoluindo bem, né? Muitas vezes, e acho que talvez sejam os pacientes mais difíceis não só de assimilar que eles precisam usar CPAP, como de adaptar, é aquele paciente que não tem queixa, né? Mas a gente vê que ele está hipertenso, que ele tem milhões de comorbidades, que ele tem um sono fragmentado, que ele tem sonolência excessiva diurna a 1000, só que para ele tá tudo bem, então ele não consegue entender por que ele, né? Então, assim, é importante também ao longo da evolução a gente ir mostrando para ele coisas que estão melhorando, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem no tratamento da apneia do sono, é que a gente tem uma forma palpável de fazer isso, né? Porque hoje em dia a gente se conversa muito sobre a questão de participação do paciente, tanto participação, como a Tati falou, na questão de decisão da terapêutica a ser utilizada, mas também veja o que está acontecendo. Então, hoje em dia, o que tem de interessante é que no segmento desses pacientes, nós conseguimos ter informações da parte técnica, de se ele tem algum vazamento pela máscara, de se ele mantém eventos respiratórios, etc. E isso a gente vai acompanhando, mas o paciente também consegue ver na própria casa dele. Então, hoje em dia, existem aplicativos ligados a esse CPAP que mostram para ele, e até o próprio aparelho mostra no período da manhã, se foi uma noite boa de sono. Né? Então, você tem uma maneira bem interativa dele entender. E a partir do momento que a pessoa entende está fazendo bem, porque quando eu tomo um comprimido, eu acredito que está fazendo bem, mas nem sempre eu sei, eu consigo ver isso. Na apneia do sono, a gente tem essa forma palpável e isso acaba sendo interessante. E às vezes, assim, uma coisa que é muito interessante também é a troca entre os pacientes. Porque muitas vezes chega um paciente de consultório que diz assim: ah, mas o meu primo já usa o aparelho e ele disse que a vida dele mudou. O mais engraçado é quando eles falam, mas eu vou viajar, eu vou ter que levar o CPAP. Aí eu falo assim, vai, e na hora que o senhor estiver na sala de embarque, repara na mala de mão das pessoas que o senhor vai ver quanta gente usa CPAP. E assim, eles percebem que eles não são os únicos, porque eu acho que inconscientemente a gente se remete, né, àquela pessoa de idade na UTI com oxigênio, com respirador. Quando a gente fala em CPAP, é como se a gente estivesse, né, sacramentando o paciente. E na verdade não, é uma coisa Não é que, isso. Pelo contrário. exato, a gente está conseguindo fazer um tratamento até que preventivo. Ele pode vir a ter uma hipertensão, ele pode vir a ter um outro evento vascular, ele pode vir a ter uma resistência à insulina que vira um diabetes, piorar uma síndrome metabólica, né, ter uma sonolência excessiva que favorece acidentes. Então, assim, é um pouco, né, ele tem evento, mas é a prevenção das complicações da própria apneia. Então, quanto antes a gente conseguir, né, instaurar um tratamento, maior o benefício do paciente. Se ele tem indicação e ele está tratando, E né, um então isso ponto é que muito é engraçado. importante nesse tratamento também é o apoio familiar. Isso a gente fala muito, né? A questão do apoio desde a pessoa que vai aprender junto como é que funciona o aparelho, que vai elogiar, olha, hoje você conseguiu usar 1 hora a mais do que ontem. Então, tudo isso é extremamente importante, porque como a gente falou, nós estamos colocando um aparelho dentro do quarto da pessoa, é dentro da intimidade da pessoa.
Então, existe uma certa adaptação. E acho que isso que é interessante. Você citou, né? Aquele paciente que usou por uma época e talvez teve uma experiência ruim, ele nunca mais vai querer usar. Eu já vejo um pouquinho diferente na evolução. Por quê? Porque o que aconteceu? Mudaram muitos tipos de Muito. As aparelhos. As máscaras. máscaras. É. O Então, barulho hoje em também, dia, o Silêncio. o silêncio. silêncio que tem, o tamanho, até o próprio É. tamanho do aparelho. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal tão grande, né, de tipos de aparelho, de tipos de máscara que se pode oferecer para o paciente, que isso também auxilia numa adesão, mesmo naquele que lá há 10 anos teve uma experiência ruim. Então, acho assim que uma vez que foi um não ao CPAP, eu não diria que é um nunca, Sim, né? com Talvez naquele certeza. momento não deu, mas a gente pode tentar de novo. Sim, com certeza. Bom, e aí você estava comentando desses aplicativos, né, que a gente tem como comprovar, o paciente vai vendo que ele está melhorando e ele mesmo consegue associar isso com uma melhora clínica, então a gente começa a entrar numa fase assim de monitoramento, né? Vamos monitorar o tratamento. E dentro dessa coisa toda do monitoramento, a gente tem o monitoramento à distância, Isso. né? E a gente teve o ano passado um trabalho muito legal que foi feito por um grupo de médicos e a doutora Tatiana dentro desse grupo, então, a respeito de algumas diretrizes desse monitoramento do uso do CPAP à distância. Eu acho que tudo isso é muito importante que a gente tem falado, porque a partir do momento que o paciente participa dessa monitorização, que ele tem esse engajamento de acordar pela manhã e ver, desde na tela do CPAP ou no aplicativo de que realmente essa noite ele não teve a apneia do sono, que ele dormiu bem. É claro que você chegou a comentar também que tem alguns pacientes que não têm queixas. Então, quanto mais sonolência o paciente tem, mais rápido ele vai adaptar ao CPAP, que ele acorda bem disposto, parecendo que realmente dormiu e descansou, né, disposto para fazer uma atividade física. Eu tenho paciente realmente, quando está bem adaptado, que anda com o CPAP debaixo do braço. Tem um que foi para pescaria vai pescar. e Eu foi me também tenho um que vai perguntar como pescar. que ele ia fazer para levar o CPAP para pescaria, né? Então, eu acho isso é muito interessante. E a gente lança a mão, então, desse acompanhamento à distância. É uma ferramenta que já vinha acontecendo antes da pandemia. E agora, na pandemia, a gente faz bastante. Por quê? Falando de novo em conforto. Então, a gente já tem o conforto do uso da máscara, do paciente conseguir usar a noite toda. A gente também pode dar para esse paciente um conforto de solucionar, por exemplo, idas a um consultório do médico, a fisioterapeuta. Porque esses relatórios vão todos para a nuvem. Então, você consegue acessar à distância o que está acontecendo noite a noite. Eu costumo falar para o paciente que ele tem um dedo duro em casa, que tudo que acontecer, eu vou ficar sabendo, né? E, então, soluciona problemas de trânsito, de absenteísmo no trabalho. Então, diminuíram as consultas presenciais e aumentaram a monitorização remota. É essa a distância que a gente consegue acompanhar. Nessa diretriz que você citou, que a gente publicou, a gente sugere que no primeiro mês, que é esse mês mais, com um grande desafio que nós temos, que seja semanal a monitorização à distância. E claro que, se a gente vê que está acontecendo alguma coisa muito diferente, o paciente está usando somente 1 hora durante a noite de sono, ou se está vazando muito ar pela máscara, ou se está acontecendo algum outro tipo de apneia, por exemplo, apneia central, a gente pode entrar em contato com esse paciente, seja uma videochamada, um contato telefônico, uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa, ajusta a sua máscara, está vazando ar, o que a gente pode fazer à distância para tentar resolver isso precocemente, para o paciente não ficar com aquela sensação, nossa, já dormi 2, 3 noites e não estou conseguindo passar a noite inteira com o CPAP. Então, acho que é bem interessante. Passando o primeiro mês, a gente sugere que, se estiver tudo bem, que esse controle seja trimestral até completar 1 ano, e depois que, se tiver tudo bem, eu falo para o paciente passar lá no consultório 1 vez por ano para tomar um cafezinho comigo e a gente vê se está tudo certo aí nos relatórios de CPAP. Mas a monitorização à distância, essa a gente vai continuar sempre. E são as fisioterapeutas, as lojas de equipamentos. E uma coisa que eu acho importante também é o seguinte, lembrar que o sono é dinâmico e que o nosso organismo também é dinâmico. Então, assim, não é porque há 2 anos que eu estou estável na pressão, né, na pressão do CPAP, na máscara, que no ano seguinte não pode ser que
tudo mude. Então, o acompanhamento, ele é contínuo, né? A gente não pode, tô usando o CPAP, tá tudo bem, fico usando e acabou. Porque eu não sei, né? Depois de 5, 6 anos, mudou a minha distribuição de gordura, mudou massa magra, mudou a minha estrutura, perdi osso. No caso da mulher, a máscara ficou de um jeito, ficou do outro, né? Eu comecei a fazer mais ou menos atividade física, enfim. Então, eu acho que é importante, né, deixar bem claro que o acompanhamento, ele precisa ser feito sim, ele pode ficar bem espaçado, né, uma vez por ano, às vezes até mais, né, mas que a gente não pode não seguir o paciente, deixar o paciente Isso. solto. Tanto Porque... com o médico, tanto com o fisioterapeuta, e quanto com a empresa que faz a venda, a troca dos aparelhos, né? De falar quando está na hora de trocar um equipamento, trocar a máscara. A troca de filtro tem que ser muito frequente. A traqueia, né? Que é a mangueira. Então, são vários utensílios aí que podem ser trocados. E então, realmente, o paciente precisa ter esse acompanhamento com esses profissionais. Sim. E agora vamos fazer o gancho para o nosso congresso, para o nosso curso de imersão. A gente vai falar muito disso no evento, né? A gente tem um curso de imersão que fala muito da associação da apneia com algumas comorbidades, né? Cardiovasculares, pneumológicas também. Então, quem quiser se aprofundar, além do que a gente vai falar no congresso, a gente ainda vai ter um curso de imersão só sobre cirurgias e sobre essa interface com as doenças cardiovasculares também no final de semana seguinte ao final de semana do congresso. Mensagens finais. Eu gostaria de deixar de mensagem que, assim, é um tratamento que pode ser um desafio no início, mas que pode ser um alívio durante o tratamento, né? Um alívio em termos de sintomas, em termos de melhora de qualidade de vida e também em termos de prevenção, como você falou. Então, a ideia justamente é essa, que seja um grupo todo junto, desde o médico, fisioterapeuta, todos esses profissionais, trabalhando para que, quando existirem os problemas, a gente consiga resolvê-los de maneira fácil e rápida, e que, se não tiver problema, que a gente consiga ir acompanhando essa evolução boa durante todo o tratamento. Tati? Bom, concordo com tudo aí que a Érica falou. Eu acho que a partir do momento que o paciente dorme uma noite bem dormida, que ele chega nos estágios de sono e que ele acorda bem disposto no dia seguinte, muda o humor, muda a produtividade no trabalho, muda o relacionamento familiar, protege o seu coração, o seu cérebro. Cérebro, a cognição, exato, a cognição, memória. Então, não tem porquê, se você tem uma apneia obstrutiva do sono, não tem porquê não procurar esse tipo de tratamento. E hoje em dia, com a tecnologia, está tudo ajudando para a gente que realmente consiga dormir e muito bem com esse tipo de tratamento. Maravilha, não tenho mais nada a acrescentar. Vem para o Congresso Paulista de Medicina do Sono. Esperamos vocês!